Graça e paz, meus queridos estudantes iniciantes de teologia. Como é que vocês estão? Bem? Nós vamos seguindo hoje. Eu tinha dito que era a 25ª aula, né? A passada, né? Depois eu corrigi. A passada foi a 24, essa que é 25. Aula 25. Estamos estudando aí esse best-seller, esse livro fantástico de Mike Pillman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. E eu estou na página 106, você que está acompanhando comigo. Vamos falar sobre a natureza do homem. Lá embaixo, no último parágrafo, diz assim, ó: a triunidade do homem. O homem, segundo Gênesis 2:7, compõe-se de duas substâncias. A substância material, que é o corpo, e a substância imaterial, a alma. A alma dá vida ao corpo, e quando a alma se retira, o corpo morre. Mas o homem, de acordo com 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, compõe-se de três substâncias: espírito, alma e corpo. Alguns estudiosos da Bíblia defendem esse ponto de vista, de que a constituição humana se compõe de três partes, contrapondo-se à doutrina adotada por outros de que o homem se compõe de duas partes apenas. Né? Você vai encontrar, meus queridos, muitas pessoas que creem que o homem seja composto aí de três partes, né? Eu sigo essa doutrina, somos chamados tricotomistas, né? Esse é o termo, tricotomistas. São as pessoas que creem que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Mas você vai encontrar pessoas de Deus que acreditam que o homem é constituído de duas partes, corpo, e os termos alma e espírito seriam sinônimos. Então essas pessoas são chamadas de dicotomistas. Elas creem que o homem é composto de duas partes, ok? Eu entendo, principalmente por conta desses dois textos aqui, de 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, que vai citar essas três partes, corpo, alma e espírito. Eu entendo que nós, seres humanos, somos compostos de corpo, alma e espírito, tá? O autor também. Mas assim, ambas as opiniões são corretas quando bem compreendidas. O espírito e a alma representam os dois lados da substância não física do homem. Ou, em outras palavras, o espírito e a alma representam os dois lados da natureza espiritual. Embora distintos, o espírito e a alma são inseparáveis, pois permeiam e interpenetram um ao outro. Por estarem tão interligados, as palavras espírito e alma muitas vezes confundem-se, de maneira que um trecho descreve-se a substância espiritual do homem como alma e outra passagem como espírito. Ele cita aqui Mateus 10:28 e cita Tiago 2:26. Embora muitas vezes os termos sejam usados alternativamente, têm significados sim distintos. Por exemplo, alma é o homem como o vemos em relação à vida atual. Descreve-se as pessoas falecidas como almas. Quando o escritor se refere à sua vida pregressa, quando o escritor se refere à sua vida pregressa, segundo Apocalipse 6:9 e capítulo 20, versículo 4. Espírito é a descrição comum daqueles que passaram para outra vida. Cita aqui várias passagens, que você pode conferir e ler todas elas. Atos 7, Hebreus. Muito bem. Quando alguém é arrebatado temporariamente para fora do corpo, descreve-se isso como tomada pelo Espírito, ou tomado pelo Espírito, ou arrebatamento de Espírito, é outra expressão. Aí tem uma frasezinha aqui que ele cita de Scofield, um teólogo muito famoso, existe a Bíblia Scofield até. Sendo um homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele. Sendo ele alma, tem conhecimento de si próprio. Sendo ele corpo, tem por intermédio dos sentidos conhecimento do mundo. Pegou? Vamos ver, vamos repetir. Sendo um homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele. Sendo ele alma, tem conhecimento de si próprios. Sendo ele corpo, tem por intermédio dos sentidos conhecimento do mundo. Ok? Então, assim,
A grosso modo, nós entendemos, eu também entendo, que o espírito, essa parte imaterial nossa, que chamamos de espírito, é a parte que tem a comunhão com Deus, que estava morta. Nosso espírito estava morto, aliás, juntamente com a nossa alma. E quando o Espírito Santo de Deus traz vida a nós, trouxe vida ao nosso espírito, ok? Então nos fez termos vida, comunhão. É por meio do nosso espírito que nós temos comunhão com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Ok? Por meio do nosso espírito, nós temos desejo de nos relacionarmos com o Senhor. A alma seria aquela parte imaterial que constitui essa tricotomia, que vai ceder às paixões, né? A alma, de uma forma grosso modo, seria a fonte das emoções, né? O indivíduo ele ama, ele odeia, né? Então podemos afirmar que a alma ama e odeia, ok? E através do corpo a alma vai se expressar, ok? Então o espírito que recebeu vida, que recebeu o contato do Espírito Santo de Deus, que estava morto, recebeu uma nova vida, foi regenerado. Então ele passa, digamos assim, a direcionar e a guiar a alma, ok? Porque quando o espírito está morto, a alma domina, a alma é que comanda, a alma é que vai usar o corpo como instrumento para toda sorte de práticas pecaminosas. O homem está morto, o espírito está morto, então a alma que vai comandar. Quando o espírito está vivo, tem vida em Cristo Jesus, tem vida espiritual, é ele que coloca, vamos usar essa expressão, coloca rédeas na alma para que você não abrace o mundo, não se entregue às suas paixões, ok? E o corpo em si, diferentemente do que os gnósticos, né, que eram uma espécie de pensadores, de pessoas que, infiltradas na igreja primitiva, traziam várias heresias, muitas coisas, não vou entrar aqui nesse detalhe. Os gnósticos, por exemplo, eles diziam que o nosso corpo, a nossa matéria é má. Então, muitos deles praticavam um ascetismo rigoroso, fazendo jejuns ao ponto de morrerem de fome, né? Nessa prática. Então, eles diziam que o corpo é mau. Só que o cristianismo não ensina isso. O cristianismo não ensina que a nossa matéria é má. Não ensina isso. Quando Jesus vai dizer a carne para nada aproveita, uma carne, ou seja, um corpo que se submete à alma, que não é, né, não é guiado pelo Espírito, vivificado pelo Espírito Santo. Você entende isso? Então, o corpo é tão importante no cristianismo que o apóstolo Paulo vai nos ensinar que este corpo, sim, este corpo, um dia vai ressuscitar. Não importa se você vai ser enterrado, se você vai ser cremado, não importa. Um dia, de uma maneira miraculosa, Deus vai trazer de volta o nosso corpo. Só que aqueles que partiram sem Jesus, num corpo sem glória. Aqueles que partiram com Cristo, num corpo glorificado, um corpo semelhante a de Jesus, né? Aí vai entrar aqui na questão, o espírito humano. O espírito dado por Deus de forma individual habita toda a carne humana. O espírito formado pelo Criador no interior da natureza do homem e é capaz de renovação e desenvolvimento. Ele cita aqui Salmo 51:10. Esse espírito é o centro e a fonte da vida humana. A alma possui e usa essa vida, dando-lhe expressão por meio do corpo. O corpo como eu falei, o corpo é uma expressão, né, de um espírito morto ou vivificado. No princípio, Deus soprou o espírito de vida no corpo inanimado. E o homem se tornou um ser vivente, segundo Gênesis 2:7. Assim, a alma é um espírito encarnado ou um espírito humano que recebe expressão mediante o corpo. A combinação desses dois elementos, espírito e corpo, constitui a alma do homem. A alma sobrevive
a morte, porque o espírito a dota de energia. No entanto, a alma e o espírito são inseparáveis, porque o espírito está entrelaçado no tecido da alma. Eles estão fundidos e unidos em uma substância. Ó. O espírito é aquilo que faz o homem diferente de todas as demais coisas criadas. Esse espírito é dotado de vida humana e inteligência, segundo Provérbios 20, 27 e Jó 32, 8. Que se distingue da vida dos seres racionais. Os seres racionais têm alma. Gênesis 1, 20 no original, mas não tem espírito. Você entende porque os animais não têm senso de moral? Os animais não têm senso de moral e não têm senso de ter vida espiritual. Você não vê um cachorro, e a Bíblia não diz, um cachorro ou um cavalo tendo necessidade de ter comunhão com Deus por intermédio da oração. Isso não existe. Porque todo animal tem alma, é um ser animado. Pelo fato de ele ter alma, você vai ver quando um cachorro, quando você chega em casa, seu cachorro te recebe, todo balançando o rabo, todo feliz, todo alegre. Ou seja, ele está manifestando um sentimento, ele tem alma. Então ele está alegre. Se você ficar muitos dias fora, tem cachorro que chora, porque ele está triste. Porque ele é um ser animado, ele tem alma, mas espírito ele não tem. Então ele não tem capacidade, a capacidade que nós temos de nos relacionarmos com Deus. Ok? Os seres racionais têm alma, mas não têm espírito. Em Eclesiastes 3:21, a referência aparentemente trata do princípio de vida, tanto no homem quanto no ser racional. Salomão registra ali uma questão que propôs quando se afastou de Deus. Assim, os seres racionais, de forma distinta dos homens, não podem conhecer as coisas de Deus. São seres racionais, eles não pensam. Você pode colocar aí o chimpanzé mais inteligente aí, ainda assim, ao lado de um homem mais ignorante, ainda assim, o homem mais ignorante vai ser capaz de fazer. Ignorante que eu digo assim em termos de conhecimento, de estudos, né? E ainda assim vai ser capaz de fazer coisas que o chimpanzé nunca jamais vai fazer. Ok? E uma dessas coisas é descobrir a Deus, se relacionar com Deus, saber discernir as coisas de Deus. Um animal não pode, mas o homem sempre poderá. E não podem ter um relacionamento pessoal responsável com ele. O espírito do homem, quando se torna morada do Espírito de Deus, torna-se um centro de adoração. Ele cita aqui João 4:24, né? Viria o tempo que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Então torna-se um centro de adoração, de oração, cântico e bênção e serviço ao Senhor. Algo que nenhum ser que não pensa, nenhum ser irracional tem condições de fazer. Diz mais aqui, o espírito humano, que representa a natureza superior do homem, rege a qualidade do seu caráter. Aquilo que domina o espírito torna-se atributo de seu caráter. Por exemplo, se o homem permitir que o orgulho o domine, ele tem um espírito altivo. Segundo Provérbios 16:18. É interessante, né? Esse cara tem um espírito altivo. Né? Ou seja, o orgulho domina o ser dele. Né? Conforme as influências respectivas que o dominem, um homem pode ter um espírito perverso, segundo Isaías 19:14. Um espírito rebelde, segundo Salmo 106:33. E um espírito impaciente, segundo Provérbios 14:29. Pode ter um espírito perturbado, segundo Gênesis 41:8. Um espírito contrito e humilde, segundo Isaías 57:15 e segundo Mateus 5:3. Pode estar sob um espírito de servidão, segundo Romanos 8:15, ou ser impelido pelo espírito de inveja, segundo Números 5:14. Assim é preciso que o homem cuide do seu espírito, segundo Malaquias 2:15. Domine o seu espírito, deixe pelo arrependimento que seu espírito se torne um novo espírito, segundo Ezequiel 18:31, e confie em Deus para transformar o seu espírito. Então ele cita aqui várias passagens, tá? Então, se você quiser, tá vendo que tem aqui, e citou aqui todas essas passagens aqui nesse primeiro parágrafo, depois se você quiser anotar, para conferir. Quando as paixões vis exercem domínio e a pessoa manifesta um espírito perverso, isso significa que a alma, a vida egocêntrica ou a vida natural, destronizou o espírito. Você entende? Quando a gente deixa os pecados, as nossas paixões aflorarem, significa que a alma ela tomou lugar, que o espírito vivificado estava
dirigindo o nosso corpo, nossos pensamentos, as nossas ações. Então, a verdade é essa, né? Que o nosso espírito, né, que foi avivado, vivificado pelo Espírito Santo, vive nessa tensão, né? Nessa tensão para saber quem é que vai dominar a nossa mente e o nosso corpo. Será que é o espírito vivificado ou a alma, né? Que reside nela ali as suas paixões, a vida egocêntrica, né? O espírito lutou e perdeu. Quando isso acontece, quando a alma destroniza o espírito, né? O homem é vítima de seus sentimentos e apetites naturais, e desse modo, então, ele é carnal. Então ele deixa de ser um homem espiritual. Um homem que não é guiado, dirigido pelo Espírito Santo, né? Um homem que o seu espírito, né, não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, ele é um homem carnal, um homem natural. Paulo vai usar essa expressão, né? O espírito já não domina mais, e essa impotência se descreve como estado de morte. Olha. Dessa maneira, há necessidade de receber um espírito novo. E somente aquele que na origem e criação do homem soprou no corpo desse homem o fôlego de vida, poderá soprar na alma dele uma nova vida espiritual. Isto é, regenerá-lo. Né? Aqui ele está tratando, obviamente, de uma pessoa que nunca teve um contato com Deus. Eu posso dar exemplo também, sim, de um crente que, se ele não vigiar e não tiver uma vida espiritual com Deus, a alma dele pode voltar a ter o controle. Né? Então, o indivíduo pode passar a viver como outrora, andando como outrora vivíamos, né? Seguindo os nossos próprios pensamentos. Quando isso acontece, o espírito do homem novamente ocupa o lugar de ascendência e o homem passa a ser espiritual. Entretanto, o espírito não pode viver para si mesmo, mas deve buscar a renovação constante pelo Espírito de Deus. Então, a pessoa se converte, acabou. Aceitei Jesus, beleza, nasci de novo, fui regenerado, não faço mais nada. Ele deve buscar renovo constante, fazer a chamada manutenção da fé. Se você tem um carro, uma bicicleta, uma moto, se você ficar só usando e não fazer a manutenção, quebra e te deixa na mão. Vai ficar na rua a pé. Tem que fazer manutenção. O carro tem que trocar óleo, tem que botar água, tem que trocar pneu, olhar para ver como é que está a suspensão. Ouvir um barulhinho. Eu sou um cara chato com o carro. Né? Se eu ouvir um barulhinho no meu carro, tá estranho. Ouvir qualquer barulho estranho, fora do normal, eu não consigo ficar andando muito tempo, não. Eu já procuro logo saber o que é, vamos tentar consertar logo. Porque se você deixar, né? Se você não fizer manutenção, se deixar, já aparece outro barulho, outra peça que quebra, e assim também a vida espiritual. Se você perceber que tem algo errado, você está percebendo que está esfriando na fé, você está percebendo que não está com vontade de orar, você tem que começar a temer o Senhor e dizer: Senhor, meu coração está frio, eu tô fraco, estou desanimado, me dá novo ânimo. Vai fazer manutenção, cara. Né? A vida cristã é assim. A natureza da alma. Vamos falar sobre a alma. A alma é aquele princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano, que usa os sentidos físicos como seus agentes na exploração das coisas materiais e os órgãos do corpo para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior. Vou repetir, ó. A alma é aquele princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano, que usa os sentidos físicos, né? Quais são os 5 sentidos? A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então a alma vai usar o corpo humano, que usa os sentidos físicos como seus agentes na exploração das coisas materiais, e os órgãos do corpo para expressar-se e comunicar-se com o mundo interior. A alma, no início, veio a existir em resultado do sopro natural do Espírito de Deus. Podemos descrevê-la como espiritual e vivente, porque opera por meio do corpo. No entanto, não devemos crer que a alma seja parte de Deus, pois a alma peca. É mais correto dizer que é dom e obra de Deus, segundo Zacarias 12:1. Ok? Deve-se notar 4 distinções. Número 1. A alma distingue a vida humana e a vida dos seres racionais das coisas inanimadas
e também da vida inconsciente, como a vida vegetal. Ok? Ela se distingue, ela é diferente. Por exemplo, uma planta tem vida, mas ali é uma vida inconsciente, uma vida vegetal. Daí, quando uma pessoa fica inconsciente, o ser humano a gente chama, a fulano está em estado vegetativo. Daí vem essa expressão, né? Tanto os homens quanto os seres irracionais têm alma. Em Gênesis 1:20, a palavra vida é alma no original, né? O termo é nefesh. Lá no original hebraico a palavra alma é nefesh. E espírito é ruah, né? No grego, espírito é pneuma e alma é psique. O termo psique, daí vem a expressão psicologia, psique. Ok? Psicológico, né? Poderíamos dizer que as plantas têm alma, no sentido de um princípio de vida, mas não é uma alma consciente. Então a alma humana se distingue totalmente, né, do tipo de vida dos vegetais. A alma do homem é o destino dos seres irracionais. Estes têm alma, mas é uma alma terrena que vive somente enquanto durar o corpo. A alma do homem é de qualidade diferente, pois é vivificada pelo espírito humano. Como nem toda a carne é a mesma, segundo 1 Coríntios 15:39, assim sucede com a alma. Existe a alma humana e a alma dos seres racionais, como eu falei agora há pouco, né? Evidentemente, os homens fazem o que os seres irracionais, por mais inteligentes que sejam, não podem fazer. A inteligência desses é proveniente do instinto e não da razão. Quer ver um exemplo? Os animais, eles se acasalam, têm sexo, por instinto. Somente quando quando a fêmea está no cio. Ela libera, todos nós sabemos, um odor, o cachorro, por exemplo. A fêmea libera um odor que o macho vai sentir e ele vai se acasalar, vai cruzar com a fêmea. Então os animais têm sexo, se acasalam, somente instintivamente para a procriação. Só quando elas estão no cio, as fêmeas. O ser humano não. Já percebeu isso? O ser humano é o único animal, certo, que faz sexo, pode se relacionar sexualmente, sem necessariamente a fêmea estar em período fértil. O ser humano faz sexo em qualquer momento, em qualquer período, né? Sem necessidade de procriar. Ele faz sexo para o prazer também. Por exemplo, quando um casal de cristão, né? A esposa já teve vários filhos, ela fez a laqueadura, ligou, não pode ter mais filho, ou o homem fez a vasectomia, né? Para não ter mais filhos, já tem 2, 3 filhos, ok. Casal jovem, 37, 40 anos, o cara, a mulher. Acabou o sexo? Não, eles terão sexo não mais para procriar, né? Terão sexo para satisfação de ambos, né? Porque o sexo vai atender não somente uma demanda física, uma necessidade física, mas também o que? Psicológica, emocional. Tem vários fatores, né? Isso é interessante. Somos totalmente diferentes dos animais irracionais que não têm espírito. Diz mais aqui, ó. Evidentemente, os homens fazem o que os seres irracionais, por mais inteligentes que sejam, não podem fazer. A inteligência deles é proveniente do instinto e não da razão. Tanto os homens quanto os seres irracionais constroem casas, mas o homem progrediu, vindo a construir catedrais, escolas e arranha-céus. Enquanto os animais inferiores constroem suas casas hoje da mesma maneira como as construíram quando Deus os criou. Os seres irracionais podem guinchar como macaco, cantar como pássaro, falar como papagaio, mas somente o homem produz a arte, a literatura, a música e as invenções científicas. O instinto dos animais pode manifestar a sabedoria de seu Criador, mas somente o homem pode conhecer e adorar o seu Criador. Amém? Então a gente já comentou sobre isso, essa diferença, essa distinção entre os seres racionais e nós que pensamos racionais. Para ilustrar ainda melhor o lugar devido que ocupa o homem na escala da vida, devemos observar os 4 degraus da vida que se elevam em dignidade um sobre o outro, conforme a independência da matéria. Primeiro, a vida vegetal, que necessita de órgãos materiais para assimilar o alimento.
Segundo, a vida sensível, que usa os órgãos para perceber as coisas materiais e ter contato com elas. Terceiro, a vida intelectual, que percebe o significado das coisas pela lógica e não meramente pelos sentidos. Quarto, a vida moral, que diz respeito à lei e à conduta. Os animais são dotados de vida vegetativa e sensível. O homem é dotado de vida vegetativa, sensível, intelectual e moral. Eu não sei se você sabe, alguns grupos que defendem aí os gays, né, o pessoal da LGBT, para poder justificar o homossexualismo, o que eles vão dizer? Eles vão dizer que no reino animal existem animais que se relacionam com outros do mesmo sexo. Né? Claro que tem uma explicação para isso. Mas eles estão se comparando a animais irracionais. Os animais racionais não possuem a questão da moral. O animal não sabe distinguir. Geralmente as pessoas que vão viver essa vida, que vivem nessa vida, elas sabem que isso é errado. E sabem que é um tipo de vida errada. Sabe? Né? É óbvio que alguns já perderam todo o senso de moral. Por quê? Porque vai se cumprir o que diz as Escrituras no Novo Testamento, que tais pessoas têm a mente cauterizada. Então elas, o senso de moral foi embora, de tanto que ela já se entregou àquela vida. Só um milagre realmente para que ela possa ser regenerada e possa se converter e nascer de novo, sem dúvida alguma, né? Então, fazer essa associação, essa comparação dos homens podem se relacionar com outros homens, mulheres com mulheres, porque no reino animal existem seres assexuados que não têm sexo ou que às vezes se relacionam com outros animais do mesmo sexo. Isso é uma falácia, é um argumento muito fraco. Diz mais aqui. Para ilustrar ainda melhor... já falei já. Estou na página 111. A alma distingue um homem de outro e dessa maneira forma a base da individualidade. A palavra alma é, portanto, usada com frequência no sentido de pessoa. Em Êxodo 1:5, na versão corrigida, 70 almas significa 70 pessoas. Em Romanos 13:1, na versão corrigida, toda alma significa toda pessoa. Às vezes escutamos, não havia viva alma ali, uma referência às pessoas. Então, dependendo do contexto que aparecer a palavra alma, vai se referir ao indivíduo em si, né? Tem que tomar cuidado, não são almas, espíritos vagando, entendeu? De acordo com o contexto. A alma distingue o homem não somente das ordens inferiores de vida, mas também das ordens superiores. Não há referência à existência de alma nos anjos, porque estes não têm corpos semelhantes aos dos homens. O homem tornou-se um ser vivente, quer dizer, a alma preenche um corpo terreno sujeito às condições terrenas. Os anjos são descritos como espíritos, segundo Hebreus 1:14, porque não estão sujeitos às condições ou limitações materiais. Por essa mesma razão, descreve-se Deus como espírito, mas os anjos são espíritos criados e finitos, enquanto Deus é o espírito eterno e infinito. Ok? Então, temos aí já 28 minutos de aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre a origem da alma. Ok? Então ficamos por aqui. Deixa eu marcar aqui, estou marcando onde parei. Deus abençoe e até a próxima aula.